Olá, amigos e amigas, eu sou o professor Leonardo Lugokinski e hoje vamos falar sobre a primeira empresa de transporte público de Chapecó. Esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. Em 1967, em uma Chapecó que tinha no máximo 40 mil habitantes, um visionário chamado Maximino Scopel fundou a Autoviação Chapecó, acreditando no crescimento do município e vendo a necessidade de deslocamento da sua população, ele iniciou a primeira empresa de transporte público do nosso município. E hoje eu tenho como convidado para o nosso programa João Scopel, que é um dos sócios proprietários da empresa e descendente, filho de Maximino Scopel. Olá, João, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Guaporé e vim morar em Chapecó com 2 anos de idade. Aos 10 anos, 12 anos, por aí, nessa faixa, comecei a trabalhar com o pai. Na época era Irmãos de Marco, a empresa, que o pai tinha uma pequena participação, e trabalhava de office boy, porque na época também o pai trabalhava, o meu irmão mais velho queria ser médico, então a sustentação para uma faculdade de medicina era muito cara, então não tinha como não trabalhar, tinha que trabalhar porque ele não dava dinheiro para nós. Esse era o seu Scopel, não dava só o dinheirinho para ir para o cinema no domingo, nada mais. Então tinha que trabalhar para ganhar seu dinheirinho. O seu Maximino, como tantos chapecoenses, é mais um que veio do Rio Grande do Sul para empreender nesta terra, acreditando que isso aqui teria um futuro grandioso, como hoje demonstra-se. João, como é que foi o início da sua carreira? Como é que foi o início ainda lá no Morandini, nos Demarco? Como é que foi o início dos seus trabalhos aqui em Chapecó? Então, com uma idade bem, de 11 para 12 anos, eu trabalhava com o pai lá como office boy, na empresa que o pai tinha uma pequena participação, e teve uma época que um irmão do meu pai convidou ele para trabalhar em São Paulo, fazendo a venda de imóveis. E aí o pai foi para lá. Mas ele ficou doente lá, daí ele teve que retornar para Chapecó. E sorte que não vendeu nada aqui, o imóvel. E lá ele teve a visão, a ideia de vir lá, São Paulo já era muito grande, e lá ele viu os ônibus. Ele disse, não, vou para Chapecó e vou montar uma empresa de ônibus. Então, em São Paulo, que o seu Maximino Scopel tem a grandiosa ideia de trazer ônibus para Chapecó e proporcionar o deslocamento. Mas vejam bem, temos que lembrar que São Paulo é uma das primeiras metrópoles brasileiras. São Paulo já era industrializada no século XIX. E Chapecó era um município ainda em seu início de colonização tardia, com o início ainda em 1920, então Chapecó era uma cidade nova. Então ele vislumbrou um futuro grandioso para trazer essa empresa. João, como é que foi o começo da autoviação? O começo foi bastante complicado, Porque lá era ônibus, mas aqui não tinha passageiro para ônibus. Como o pai trabalhava na Irmãos de Marco, ele comprou 2 Kombi, 6 portas, inclusive uma eu tenho na empresa, 6 portas na época, E começamos a fazer o trabalho. Antes disso, ele conseguiu mais 2 sócios, o seu Dallavecchia e o seu Belato, Então, para poder suportar, porque no começo eu me lembro que por muitos anos tinha que se pôr dinheiro para sustentar a empresa, não tinha passageiro e tal. E aí então eu iniciando lá na Irmãos de Marco como office boy, daí numa oportunidade, naqueles domingos que o pai, como bom gaúcho, sempre fazia o churrasquinho, Aí ele disse, João, se tu for trabalhar na lotação Chapecó,
quando completar 18 anos eu te dou 20%. Na hora eu saí, fui lá, falei com o tio, ele ficou muito chateado, que ele queria que eu fosse um dos sucessores da empresa, porque ele não tinha filhos. Mas saí e fui trabalhar. O pai disse para administrar. Bom, o administrado do pai foi me colocar de cobrador. O que também não deixa de ser uma administração, né? E o trabalho como cobrador proporciona conhecer quem é o chapecoense, quem era o passageiro, quais eram as linhas que funcionavam, né? E com o advento da agroindústria, nós vamos começar a ter uma movimentação cada vez maior, né? Com esse crescimento. Se nós formos fazer um levantamento, Chapecó de 1960 para 2020, salta de 40 mil habitantes para mais de 200 mil, e em uma projeção para daqui a 50 anos, nós estamos falando em 500 mil habitantes. Né? Então a visão do seu Maximino lá no passado não estava errada. Ele vislumbrou um futuro grandioso para essa cidade, e o João também acabou embarcando nessa visão, pois ele abandonou um negócio já sedimentado para entrar em uma aposta. Eu lembro que ele sempre falava, Chapecó vai crescer. Ele dizia, Chapecó vai crescer. E o pai sempre participou muito de reuniões da sociedade, ajudar, fundação do Lions, né? A fundação da SAC também, né? Eu lembro que eu era molequinho, ele me levava junto nas reuniões da SAC. Dr. Valmor era o primeiro presidente, e tem uma coisa, até ontem nós estávamos conversando numa reunião do Centro Empresarial, e eu lembrei de que o Dr. Valmor sempre dizia, nós temos que trabalhar para a região, porque se a região vai bem, Chapecó vai bem. Eu nunca esqueci disso. O Dr. Valmor também tinha uma certa visão da coisa, né? Ele como médico, estudioso já, né? Então a gente começamos aí na faixa de 13 anos, eu saí daí da Irmãos de Marco e fui trabalhar na lotação Chapecó, de administrador de dinheiro. E aí começamos, e aí tivemos bastante dificuldade, um dos sócios saiu logo imediato, porque não recebia nada, muito pelo contrário, tinha que pôr dinheiro. Então o Dalla Vecchia ficou pouco tempo, questão de 1 ano, saiu, aí ficou o Bellato com o pai de sócio, com o tempo o pai comprou do Dalla Vecchia, e com o tempo o Bellato também saiu, bem depois, né? E aí a gente ficou sozinho. Aí o pai pegou um outro sócio e deu a participação sem cobrar nada, deu 10% para o seu Nelson Novelo. Mas o seu Nelson era um homem diferenciado, muito simples, mas ele dirigia a Fenemê na época. Ele era motorista do SAIC, levava a carne para São Paulo. Então, Fenemê naquela época, sem asfalto, o cara tinha que ser motorista e mecânico, senão ele não chegava, né? E aí que foi a salvação da autoviação Chapecó, né? Depois com mudança do nome. E aí ele entendia muito, então, de vez de a gente gastar dinheiro na oficina, nós arrumamos. E eu sempre parceiro dele junto, né? Porque daí, questão dos 14 para os 15 anos, eu já dirigia ônibus, que a gente tinha que fazer isso para justamente economizar motorista, né? Então, fiquei até o segundo da faculdade, dirigindo como motorista e dirigindo, né? Momentos, né, nas horas de pico, porque o restante do dia daí eu ia trabalhando na organização da empresa, né? E assim foi crescendo bem devagarinho, né, com 2 Kombi, depois compramos um ônibus, né, usado, trocamos a Kombi pelo ônibus. Meu Deus do céu, foi a salvação na época. São números que a gente, e fatos que a gente lembra, né, porque as Kombi quebravam, né, fraca, né, colocava 10, 12, nós abrimos a porta de trás e pessoas iam sentadas em cima do motor da Kombi para vir ali no Passo Forte. Porque eles tinham que vir trabalhar. E olha, o Passaporte na época, hoje já é longe, na época era muito longe. Então eu lembro desses fatos, né? Então as Kombi quebravam muito. E aí o pai voltou a São Paulo lá com o irmão dele e conseguiu lá fazer uma troca. Uma Kombi por um ônibus usado lá, um antigão lá, até na lateral, os Nicolão velho. E na lateral tinha Caterina com TH. Eu lembro bem certinho, ó. Era o modelo da carroceria, né? Aí começou, né? Aí mudou, aí começou a mudar bastante a empresa, né? Porque Chapecó, na época, tinha em torno de 40, mas o município, a cidade tinha 18 mil, por aí, 20 mil no máximo habitantes. Eu recordo bem certinho. Uma nós ia até o Poço Catarina e voltava, porque não tinha mais cidade para lá.
Nós íamos até o Curtume, Passo Forte, o Curtume, que lá tinha o Curtume do Arnaldo Mendes, e nós íamos até a Praia Bonita. Eram as 3 linhas que nós começamos na cidade. Sempre lembrando que Chapecó vai ter desmembramentos que são desmembramentos contemporâneos, são desmembramentos novos. Né? Quando nós pensamos em Chapecó na década de 60, nós pensamos em uma Chapecó que ela tem um tamanho que dá 3 vezes hoje o que é o município, se não mais. Né? Locais como Guatambu, Caxambu vão sair deste município, vão ficar independentes aí já no final da década de 80, início da década de 90. Então, quando nós pensamos em 40 mil, nós pensamos simplesmente em pelo menos umas 20 cidades que nós temos hoje independentes na região. Bom, e hoje, João, qual é que é a perspectiva para a empresa? Crescimento, o aumento populacional, como é que você vê Chapecó? O transporte coletivo é um negócio que depende do crescimento da cidade. Né? Então, hoje nós temos uma frota de 88 ônibus, né? Então, sempre muito sofrido, tal, né? Estamos 25 linhas operando em Chapecó. Ganhamos a licitação, questão de 2 anos atrás, para mais 20 anos, né? E tem um outro fator que eu lembro que o pai, ele sempre tinha preocupação de começar o negócio e depois perder. Então, com o Destre, o patrãozinho, que eles chamavam de patrãozinho, o prefeito João Destre, ele foi lá e conversou e conseguiu que se fizesse licitação. Então, em 1968, 69, não lembro bem certo de cabeça o ano, foi feita a primeira licitação, na qual nós estávamos sozinhos e conseguimos, né, e continuar a operação. Mas lá, naquela época, para tu fazer um investimento, ninguém fazia investimento. Os contratos eram de 40 anos, 20 mais 20, entendeu? Então, quando deu os primeiros 20, foi quebrado o contrato, porque a prefeitura, na renovação, ela tinha uma cláusula de 180 dias antes de quebrar o contrato, e foi aberta a licitação. E aí teve 2 empresas em Chapecó. A outra empresa, depois, quando estava para vencer o segundo, de novo, ela desistiu e nós entramos sozinhos na licitação e hoje estamos somente em autoaviação em Chapecó. Dos passos de um visionário chamado Maximino Scopel, que em São Paulo viu a possibilidade de colocar uma empresa de ônibus em Chapecó, para hoje, a maior empresa da região, quiçá logo logo do Brasil, e impulsionando os investimentos na região. Eu, em nome do programa Conexões, que é a nossa história, do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense, só tenho que agradecer a sua participação, João. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que faz parte de nós aí, como já estamos chegando a uma idade um pouquinho mais delicada, né, eu falo. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade, isso era debatido muito na associação comercial, no centro empresarial também, que foi, aliás, o centro empresarial que eu esqueci, que foi eu que fundei o centro empresarial, né, porque o Nelson Galina, na época, tinha a ideia, e nós fomos a Caxias ver como é que funcionava lá o centro empresarial de lá, Câmara, lá é Câmara de Indústria e Comércio, e aí nós formamos aqui. Então, depois, infelizmente, nesse momento, o Nelson faleceu, e aí, então, eu montei, porque era um desejo da SIC também, né? Eu, quando saí fiquei os 2 anos de presidente da SIC, formamos o Centro Empresarial, que é hoje uma entidade muito importante. Nós temos 16 entidades patronais ali, que continua aquela conversa sempre de manter o bom para a região de Chapecó. Então era isso. Agradeço a participação do senhor João Scopel e aquele abraço a todos.